Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Como eu sempre tenho dito, você está no melhor lugar do planeta Terra. Amém? Porque o melhor lugar onde nós podemos estar é na presença do Senhor. E a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 18, declara que onde dois ou mais se reúnem no nome dele, ali ele está presente. Creia que o Senhor está neste lugar e ele conhece o seu coração e ouve as tuas orações. Quantos creem nisso? Você está aqui comigo ou deixou seu corpo e foi embora? Não, você está aqui, amém, glória a Deus, aleluia. Amados, hoje é culto de ceia, quero compartilhar uma palavra contigo, praticamente um estudo que nós vamos fazer hoje. Estava meditando hoje, ontem nós comemoramos 3 anos de oração da madrugada, glória a Deus. Por um tempo a oração da madrugada não aconteceu no templo por causa da pandemia, mas permaneceu na casa dos irmãos. Aleluia! 3 anos de oração da madrugada. E essa igreja aqui ora plantando bananeira, ora de pé, ora deitado, né? Oração é base, é fundamento nesta casa. Ontem foram 13 horas de intercessão e adoração. Começamos 5 horas da manhã até às 18 horas. Aleluia, parece que tem uma microfonia aqui, Edmilson. Aleluia. Então é base para nós a oração. Então é importante que nós possamos aprender cada dia a orar e cada dia mergulhar mais na oração. Para você que está anotando, a mensagem dessa noite é a oração, a base de tudo. Oração é a base de tudo. Amém? Como está a sua vida de oração? Quanto tempo você ora no dia? O dia tem 24 horas. Dessas 24 horas, quantas horas são dedicadas à oração? Quanto tempo você dedica à oração durante uma semana de 7 dias? Quanto tempo você dedica à oração em um mês de 30 dias, em um ano de 365 dias? Eu postei uma mensagem no status do WhatsApp que diz assim: o Facebook, o Instagram são ferramentas poderosas, porque no dia da prestação de contas com Deus e alguém de repente falar assim, eu não tinha tempo, está lá o seu tempo de Facebook e das redes sociais, para comprovar ou não se você realmente tinha tempo ou não. Como é a sua vida de oração? Você orou hoje para vir nessa reunião? Você buscou a presença do Senhor nesse dia? Como é a sua vida de oração? Quero compartilhar uma palavra com vocês no livro de João, Evangelho de João. João foi considerado o discípulo do amor, porque ele tinha intimidade com o mestre, aquele que reclinava a cabeça sobre o peito do mestre. E ele escreve uma carta, o Evangelho de João. Você vê que é uma carta de muita intimidade, de profundidade em Deus, e ela aponta para a oração, porque a oração é base de intimidade com Deus. Então, amados, nós vemos isso no capítulo 14, no capítulo 15, também no capítulo 16 e no capítulo 17, o próprio Senhor Jesus fazendo uma oração intercessória. Amados, abra a tua Bíblia no livro de João, capítulo de número 14. Aqui na igreja, além da oração da madrugada, temos 2 torres de oração 24 horas por dia. Essa é uma igreja que ora 24 horas por dia. Quantos podem dar glória a Deus? A gente vê lá nos grupos, oração iniciada, oração encerrada, oração iniciada, oração encerrada, a cada 1 hora. A cada 1 hora reveza os turnos. Oração. João, no capítulo de número 14, versículo de número 13 e 14, diz assim, por favor, eu estou com a versão RA, coloque ela no Data Show. Preciso muito da sua atenção nessa noite, porque quando nós falamos de oração, o diabo quer roubar a tua atenção, porque ele não quer que você aprenda essa palavra, porque essa palavra pode fazer toda a diferença na tua vida hoje. Ela vai mudar a sua história, quantos creem nisso?
João capítulo 14, versículo 13 diz: E tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo de número 14: Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, na verdade, hoje a minha palavra é uma continuação da palavra que a pastora Fabiana pregou na sexta-feira. Uma palavra poderosa sobre o nome de Jesus. Amém? Há poder no nome de Jesus. Quantos creem nisso? Então vamos aprender a usar esse nome através da oração. Amém, amados? Então é uma continuidade do que foi ministrado na sexta-feira. Agora vamos para João capítulo 15, versículo 7, versículo 8. João 15. João 15. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos. Agora, versículo 16, no mesmo texto, no mesmo capítulo. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, vos outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Agora, João, capítulo 16, versículo 23 e 24. Naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo. Presta atenção agora. Se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. No nome de quem, gente? No nome de quem? Jesus. Amém. Versículo 24. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então percebe que esses três textos estão falando sobre a oração, falando pedir em nome do Senhor Jesus. Veja bem, amados, voltando agora para João no capítulo 14, volta para João capítulo 14, você vai ter que ficar com a sua Bíblia na mão, do versículo 13 ao 14. O versículo 13 ao 14, tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo que pedir. Isso fala de uma conexão. Aqui Jesus está se conectando ao Pai. Ou seja, eu e o Pai somos. Há uma conexão aqui neste lugar. Veja bem que ele está falando tudo o que pedir em meu nome. Ou seja, nós podemos entrar na presença do Senhor por causa do sangue de Jesus sobre nós. Não é porque você é bonzinho, porque o teu nome é especial, não. Você entra na presença desse Deus poderoso, porque o sangue de Jesus está sobre a tua vida. Lembra no Antigo Testamento, quando Moisés, ele subiu no Monte Sinai e o monte estava fumegando? Havia trovões naquele lugar e o povo falou, não, Moisés, suba você, nós ficaremos aqui embaixo. Eles ficaram com medo quando Deus se apresenta em cima daquele monte. Então nós podemos entrar na presença do Pai, porque Jesus é o nosso mediador. Como está descrito na palavra também em João, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então aqui ele está conectando, ele falando assim que para entrar na presença do Pai, tem que ser através do meu nome, tem que ser através de mim. Amados, nós somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, quantos creem nisso? Então as nossas orações também precisam ser através do nome de Jesus Cristo. Precisam ser através desse nome, porque Ele é o nosso mediador e único mediador entre os homens e Deus. Vamos lá para 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 5 ao 6. Ele é o nosso mediador. Não existe Paulo, não existe Pedro, não existe João.
Quem é o nosso mediador é Jesus Cristo. E quando nós pedimos no nome dele, nós podemos entrar na presença do Pai. Timóteo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Por que Cristo Jesus homem? Porque é o Deus que se fez carne e habitou entre nós para destruir as obras do inferno. Glória a Deus! Então Ele é o nosso mediador. Tudo o que pedirdes em meu nome, tudo o que pedirdes em meu nome. Então todas as minhas orações, minhas súplicas e petições precisam ser através do nome de Jesus. Tudo, tudo. Quantos estão me entendendo e pode dar glória a Deus? Então há uma conexão entre o Pai e o Filho, e quando eu peço no nome de Jesus Cristo, quando eu apresento a minha súplica diante dele, o Pai é glorificado através do Filho. Olha o que diz o versículo de número 13, em João 14. Em João 14, no versículo de número... coloca João capítulo 14, versículo 13, agora o versículo 14. Olha o que diz. Se me pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Em algumas traduções, tudo que pedirdes em meu nome, tudo. Aleluia. Amados, agora preste atenção, Deus é o doador. Ele é doador de todas as bênçãos e de todas as dádivas, entregou Cristo por nós, e Cristo é o mediador, que nos leva para a presença do Senhor. Aleluia. E esse Deus é exaltado através do Filho. Agora, a oração precisa glorificar o Pai. Aqui está agora algo muito importante que você precisa aprender. A sua oração, a oração que você faz, precisa glorificar o nome de Deus. A oração eficaz, a oração poderosa, a oração que move os céus, é a oração que glorifica o nome do Pai. Glória a Deus. Deixa eu te dar um exemplo de oração que não glorifica o nome do Pai. Você está com um problema lá com o seu vizinho. E aí você, crente, salvo e remido pelo sangue de Jesus, dobra os seus joelhos e fala assim: Senhor, eu sou ungido, sou lavado pelo teu sangue, mata o meu vizinho da direita. Mata o meu vizinho da esquerda, quebra a perna dele, Jesus. Essa oração glorifica o nome do Pai? Sim ou não? Isso aí nós chamamos de macumba gospel. Essa oração não glorifica o nome do Pai. Deus, eu sei que sou fraco, sou pecador, o Senhor, Pai, eu quero que o Senhor aceita o meu amante ou a minha amante. Fala assim, misericórdia. Está amarrado. Glorifica o nome do Pai essa oração? Sim ou não? Não glorifica o nome do Pai. Deus, exalta o meu nome, para que todos que zombaram de mim possam saber que a vitória tem sabor de mel. Glorifica o nome do Pai uma oração dessa? Então, amados, nós precisamos prestar atenção no que nós estamos pedindo e no que nós estamos orando, o que nós estamos buscando. Quer ver um exemplo de oração que glorifica o nome de Deus, que glorifica o Pai? Deus, abençoa o meu trabalho. Pai, naquele local de trabalho, aquela empresa, que as bênçãos do Senhor sejam multiplicadas, porque ali tem muitas pessoas que trabalham, pais e mães de família, que levam o pão para a mesa dos filhos. Glorifica o nome do Pai, sim ou não? Quando eu trabalhava no hospital, todos os dias antes de eu entrar no hospital, eu fazia essa oração: Deus, abençoa esta empresa, abençoa a diretoria desta empresa, porque é através dessa empresa, quando eu saí de lá tinha 560 funcionários, hoje deve ter mais, porque aqui tem 560 funcionários que colocam pão na mesa dos filhos através desse trabalho. Aleluia, quantos podem dizer amém? Aleluia, Senhor,
restaura o meu casamento, transforma o meu casamento, Senhor. Glorifica o nome do Pai, sim ou não? Sim. Senhor, que haja pão sobre a minha mesa, que o pão nunca venha faltar. O pão hoje, o pão de cada dia não venha faltar sobre a minha mesa. Que haja a tua provisão. Glorifica o nome do Pai, igreja. Aleluia. Então, tudo que glorifica o nome do Pai e que eu peço no nome de Jesus, Ele concede. Agora olha para Tiago no capítulo 4, no versículo de número 3. Tiago, capítulo 4, versículo de número 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Então, muitas vezes eu estou na casa de Deus, mas eu só consigo enxergar um Deus que tem que me dar coisas para me dar prazer. Porque eu me coloco como o centro e tudo tem que girar ao meu redor. Eu tenho que sentir prazer em tudo. E quando eu estou na igreja, eu vejo Deus mais como um fast food. A pizza que tem que chegar em 15 minutos na minha casa. Então, quando eu venho para a igreja, um culto de domingo, como as canções que foram ministradas, essa última canção, poderosa, cada uma das canções, mas essa última fala muito comigo, Só me resta te adorar. Mas muitas vezes eu estou na igreja, Deus, o que você pode me dar? Mas eu nunca estou disposto a entregar. Amados, como pastor eu observo, o pastor Joenil pregou aqui, nós temos observado e testemunhado, quando a pessoa está mais mergulhada em Deus e na vontade de Deus e no propósito de Deus, mais Deus abençoa até mesmo sem a pessoa pedir. Realmente a palavra de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, quando declara que as bênçãos do Senhor os seguirão, começa a seguir a vida dessas pessoas. Eu estou vendo pessoas que estão correndo a bênção, correndo atrás. Espera aí, eu quero te abençoar, eu quero te abençoar. Porque são pessoas que estão rendidas na presença do Senhor e se entregaram para Deus, entenderam o propósito de Deus e reino de Deus, e Deus abençoa. Como Salomão, que quando lançou aquela maravilhosa oferta diante do Senhor, e o Senhor apareceu para ele naquela noite, falando assim: Salomão, pede o que você quiser que eu vou te dar. O que você pediria naquele momento? O que nós pediríamos? Ele falou: Senhor, só me dá sabedoria, bom senso para julgar, para conduzir o teu povo. Ah, Salomão, você me pediu só isso, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar fartura, eu vou te abençoar. Olha só, olha o pedido dele e olha o que ele recebe. Então, homens e mulheres inteligentes na oração vai se envolver e pedir coisas que glorificam o nome do Pai, que estabelece o reino dele nessa terra. E quando nós fazemos isso, Deus vem e nos abençoa nas nossas necessidades, porque Ele conhece cada uma daquelas que nós temos. Quantos podem dizer amém? Em João capítulo 15, agora vamos para João capítulo 15, no versículo 7 e 8, olha o que diz. João capítulo 15, versículos 7 e 8. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Se permanecer no Senhor, se tem uma condicional ali, se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. O que é as palavras de Deus permanecerem em vós? Eu estou vivendo essa palavra, eu estou comendo essa palavra, eu estou mergulhado nessa palavra, eu estou enraizado nessa palavra. É ela que me conduz, é ela que me guia, é ela que me transforma. Essa palavra é tudo para mim. Então, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecer em vós, pedires o que quiseres, volta lá no versículo anterior, e vos será feito. Porque quando essa palavra, você está encharcado dela, você já não começa a pensar com uma mente carnal. Você começa a pensar nas coisas que é do céu e você se torna um cidadão do céu. Você se transforma num ET.
de um outro mundo, de um outro planeta. Você fica diferente, você fala diferente, você pensa diferente, todo o tempo você está pensando na palavra de Deus. É como o pastor Eliel disse aqui no início, quem comeu hoje, quem almoçou, todo mundo levantou a mão, então você fica desesperado para todo dia comer dessa palavra, para manter o teu espírito de pé. Amém? Então, amados, aí quando essa palavra permanece em você, quer dizer que agora os seus valores e os seus conceitos começam a mudar. Por isso que às vezes as pessoas ficam assim, pastor, olha o que está lá, a teoria da conspiração. Eu não ligo para isso, porque eu não sou dessa terra, eu sou cidadão do céu. Mas vai vir, se você não cuidar, vai vir isso, vai vir aquilo. Amados, minha vida está em Cristo. Se for para ser hoje, tchau. Quantos estão me entendendo? É permanecer na palavra, é a palavra permanecer em vós. Então, a sua maneira de orar e pedir, ela muda. Ela deixa de ser egoísta, egocêntrica, e agora ela começa a ser abrangente. Abranger outras vidas. É viver mergulhado nela. E aí o versículo 8 vai dizendo: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Porque quando você começa a ter essa vida de oração, e você está mergulhado na presença do Senhor, essa palavra permanece em vós, e você começa a orar, essa oração começa a produzir frutos. E quais são os frutos que a oração começa a produzir na sua vida? Vamos para Gálatas, no capítulo de número 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Continuando o versículo. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. A tradução dessa palavra é desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Volta no versículo 22. Então, amados, quanto eu tenho uma vida aprofundada de oração, esses frutos começam a manifestar. E quanto esses frutos manifestam na sua vida, o nome do Pai é glorificado através da sua vida. Quantos estão me entendendo? Então você está orando, você está buscando, está produzindo frutos, e através desses frutos o nome do Senhor é glorificado na tua vida. A oração está produzindo frutos, a oração está gerando vida. E aí de repente agora começa a produzir frutos, e esses frutos também começam a ser produzidos na vida de outras pessoas que estão perto de você, que são alcançadas pela graça e pela misericórdia do Senhor. Aleluia! Mas tudo é através da oração. Oração é a base. Oração é a base para um avivamento, para uma igreja avivada. A oração é a base. Graças a Deus, nessa igreja, o entendimento e a cultura está sendo quebrada. Muitos homens aqui se levantaram para orar, mudando aquela concepção que é só mulher que ora. Aleluia! Amados, a oração, ela é um radiocomunicador de guerra. Escuta bem, grave isso. A oração é um radiocomunicador de guerra. Oração é um radiocomunicador de guerra e não um interfone para chamar o mordomo.
Deus colocou uma missão na tua mão e você fala, eu sou soldado, eu sou guerreiro, então tem um campo de batalha, tem uma missão para você cumprir, e muitas vezes o diabo se levanta para destruir, então você vai no comunicador de guerra, que é a oração, e pede por reforços, e ele envia os anjos para ministrar ao teu favor, para acampar do teu lado e expulsar o mal. Eu gosto de assistir filmes de guerra, e é interessante que antigamente se assistia filme de guerra era assim. Então tinha os soldados, eles estavam tipo assim, lutando contra os vietnamitas, e eles estavam lá. E aí, alguns com metralhadoras, outros com fuzil, mas tinha um que estava com um radiocomunicador atrás. Quem já viu isso? E aí, liga, manda os aviões chegar, manda soltar as bombas. Aí o que estava com esse rádio comunicador, alô, nós estamos na coordenada tal, mande reforços, mande bomba. Aí sai todo mundo correndo, a bomba vai cair. Aí avião, alguém me entendeu? Aí agora os filmes de guerra, né, os mais modernos agora, mudou também, né? Agora eles chegam com equipamento, aí eles apontam o laser. Aonde eles apontam o laser, aí vem o drone e acaba com tudo. Então a oração é um radiocomunicador de guerra e não um interfone para chamar mordomo. Hoje eu quero isso, hoje eu quero aquilo, senão vou fazer birra, vou desviar, viu? Vou desviar. Não é babá eletrônico que você coloca lá na beira do berço para que quando a criança chorar, você está lá já pronto para atender. É um radiocomunicador de guerra porque você tem uma missão. E a pergunta é, será que você estava envolvido com a missão que Deus te chamou? Ou até hoje você negligenciou? É um radiocomunicador para ser usado em missões. João, no capítulo 16, no versículo 23. Coloca lá, por favor. Agora vamos para João, capítulo 16, versículo 23. Naquele dia, nada, em verdade, verdade vos digo, se pedis alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Eu coloquei o versículo errado. Versículo 24 agora. Até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Vossa alegria. Glorificar o nome do Pai e ao mesmo tempo essa alegria. Como isso pode acontecer? Qual é a conexão entre glorificar o nome do Pai e aqui o texto está falando, para que a vossa alegria seja completa? Qual é a conexão desse texto? Amados, quando nós estamos cheios da presença do Senhor, nós sentimos alegria. Ontem à tarde, eu tenho certeza que pessoas que estavam aqui nessas 13 horas de adoração estavam plenos e satisfeitos. Quantos podem dizer amém? Estavam felizes na presença do Senhor, a alegria se completa no Senhor e há contentamento nele. Mas tudo isso é fruto, é produzido, é a base, é a oração. Por incrível que pareça, só hoje eu fiquei sabendo que o Brasil e a Argentina jogou ontem, por causa da internet. Falaram, jogaram ontem e o Brasil perdeu. Novidade. É novidade. Mas havia um manjar nessa mesa, uma comida espiritual sendo servida, que aqueles que estavam famintos e sedentos foram saciados e foram cheios da alegria da presença do Senhor. Amém? Atos capítulo 2, versículo 42 a seguir. Atos 2, 42 a seguir.
e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Estávamos aqui ontem em comunhão, sim ou não? Estamos aqui em comunhão nessa noite, sim ou não? No partir do pão e nas orações. Continuando. E cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, as casas de paz aí, gente, e tomavam as suas refeições com alegria, com o quê? Mas depois de ter pegado os bens e ter entregado tudo aos pés dos apóstolos, ainda tinham alegria. Pegavam as suas propriedades e entregavam no pé dos apóstolos, ainda estavam alegres. E interessante, amados, que lendo esse texto, parece-se um conto de fábula, parece uma história, das princesas da Disney, mas eles estavam vivendo um tempo de perseguição romana. E não era aquela perseguição, falaram mal de mim, era aquela perseguição que levava uma família inteira para o Coliseu para serem devorados por leões. Ou então para servir de tochas humanas como um espetáculo de horror para os romanos que estavam nas arquibancadas. Mas a palavra diz que havia o quê? Alegria e singeleza, ou seja, simplicidade de coração, porque eles estavam orando em comunhão uns com os outros. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Amados, veja bem, algumas práticas que você pode colocar na oração. Pastor, eu estou gostando do assunto e quero começar. Então, algumas práticas, sugestões que eu quero te dar nessa noite. Tenha um tempo e um lugar todos os dias. Tenha um tempo e um lugar todos os dias. E não negocie. Não negocie. Na oração da madrugada era até engraçado, porque o pessoal que entrava aqui de madrugada parecia que estava indo para a Chapada dos Guimarães. Luva nas mãos, gorro, cachecol, 2, 3, vinha assim, tudo enrolado, enleado. Sabe como é que é o cuiabano com frio, né? Mas estavam aqui orando, ou seja, não negociaram o lugar e o tempo de oração. E isso é importante nas primeiras horas do dia, porque vai ajudar você a tomar decisões acertativas. As primeiras horas do dia dedicada ao Senhor. Talvez você não tenha condição de vir, mas pode fazer na tua casa. Participe então da torre de oração. Você precisa de um compromisso. Pastor Ivalnete, me coloca na torre de oração, porque a partir de hoje eu quero ter um compromisso de oração. É bonito de ver oração iniciada às 13 horas, 14 horas, oração concluída. 2 torres de oração, oração da madrugada. Precisamos ter uma vida de oração. Então, tenha tempo e lugar. Amados, o diabo, ele derrota a oração antes dela acontecer. O diabo derrota a oração antes dela acontecer. Você fala assim, amanhã eu vou vir na igreja, 5 horas da manhã eu vou estar aqui. Quando você chegar em casa, aí vai estar passando aquele filme que você gosta muito. E aí não, vou ter que assistir esse filme, faz tempo que eu não assisto. E aí você assiste o filme e o filme termina meia-noite. E aí de madrugada não dá conta de acordar. Ou seja, o diabo te derrotou antes mesmo de você começar. O que nos impede de orar não são as coisas ruins, porque
Amados, quantas coisas estão ruins aí, crente ora, crente chora, crente baba. Quantas coisas aperta, crente derrama em lá. Tem que trazer lençol para ele, para enxugar as lágrimas, aquela poça que fica em volta. O problema é quando tudo está muito bom. O problema são as coisas boas. O problema, é as nossas redes sociais. O problema são os entretenimentos que cada dia se avolumam mais sobre nós. São as inteligências artificiais que descobrem as nossas vontades na internet e começam a dar sugestões, e de repente tudo isso vai tomando e roubando o teu tempo. Não é as coisas ruins que te afastam da oração, são as coisas boas. Talvez se hoje você se tornasse um milionário, talvez ninguém nunca mais veria a sua cara por aí nas igrejas. Por isso eu não acredito que uma pessoa que ganhar pastor, se eu ganhar milhões na Mega Sena, eu vou ajudar a igreja. Amado, começa ajudando com o seu dízimo, com a sua oferta. Temos a oração da madrugada, temos as torres de oração, tudo isso à sua disposição. Segundo ponto, nas práticas e sugestão de oração, oração com base na leitura da Bíblia. A pastora Fabiana ensina muito isso. Quando ela está orando, o tempo todo ela está orando, ela está citando um versículo em cima do outro. Senhor, tal coisa assim porque a tua palavra diz isso. Senhor, tal coisa assim porque a tua palavra diz isso. Então vai orar, leva a sua Bíblia, mas não é para chegar na oração e ficar, eu vou ler agora o Salmo 91 10 vezes. Não, de repente você pegou ali o Salmo de número 23. Você pegou o Salmo de número 23, deixa eu encontrar ele aqui na minha Bíblia. E aí então você está lá orando, O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu gosto mais da tradução que diz assim, o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. De nada eu tenho falta, porque eu sou ovelha do teu rebanho. É o Senhor que cuida de mim, é o Senhor que me apacenta, é o Senhor que me guia pelas veredas da justiça. Então eu transformo o Salmo 23 em uma oração pessoal e embasada na Bíblia. Então é muito mais fácil acertar uma oração que glorifica o nome do Pai. Por isso que a oração tem que estar atrelada à Bíblia, eu preciso conhecer Bíblia. E mais uma sugestão que eu quero dar para você é sobre os roteiros de oração. Faça um roteiro. Aqui nas madrugadas eu começo orando em línguas, para que eu possa me aquietar, para que eu possa me concentrar. Aí depois, então, eu vou para a oração, para a minha vida pessoal. Deus tem misericórdia. Tem misericórdia da minha língua, tem misericórdia dos meus olhos, tem misericórdia do meu coração, tem misericórdia da minha mente, tem misericórdia da minha vida, Senhor. O que seríamos de nós sem a Tua misericórdia se renovando todas as manhãs? Tem misericórdia. E aí, feito isso, então agora eu vou orar pela minha casa, pela vida da minha esposa e pelos meus filhos. E aí, depois que eu orei, vou orar pelos alvos da igreja, vou orar pelos ministérios, vou orar pela vida dos irmãos, pelos dizimistas, pelos ofertantes, por aqueles que estão saindo para trabalhar, para que Deus guarde, para que Deus proteja. Depois eu vou orar pela parentela. Senhor, guarda a minha mãe que está lá em Minas Gerais, uai. Guarda a minha mãe, guarda os meus tios, guarda os meus primos. Depois eu oro pela parentela da minha esposa. Senhor, guarda a vida da irmã Ana e toda a descendência dela. Depois eu oro pela vida do meu sogro em Barra do Bugres. E aí então eu vou orar pela vida dos pastores que me dão cobertura, que estão sempre junto comigo. E aí eu vou orar pelos nossos governantes. Deus abençoe os governantes desse país. Feito isso, já foi um tempo de oração, é um roteiro que eu faço. Não importa a sequência, mas é importante você ter sua oração seja intencional, que a sua oração seja eficaz.
Eu sempre tenho ensinado isso de manhã. Quando você for orar, você precisa orar em uma altura, não precisa gritar. Eu não gosto de falar alto, pastor, amém. Mas você precisa falar numa altura que o seu ouvido escuta a sua voz. Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia da minha vida. Você precisa ouvir justamente para se concentrar, para não ficar vagueando, porque de repente você está assim, pastelzinho frito em jangada, galinha frita na semana que vem, oh Deus, me perdoa. Então você precisa ouvir a tua voz, porque de repente então você está, todos os dias, pastor, eu estou orando e não estou vendo nada acontecer, mas talvez você vai para a presença do Senhor e chega lá, fica lá parado, não tem objetivo, não tem uma continuidade, está orando por determinado assunto para pelo meio do caminho. Tem orações que eu e minha esposa estamos vendo resposta depois de 10, 20 anos. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus, já cheguei na metade do sermão. Oração não pode ser o último recurso. Agora que tudo deu errado mesmo, né, pastor? Já deu errado aqui, já deu errado ali, já deu errado acolá, né? Agora o Senhor ora por mim. Quantas e quantas pessoas fazem isso? Quantas e quantas pessoas fazem isso? Depois que a bomba explode, aí chama, pastor, agora ora por mim. Oração não pode ser o último recurso, mas sim nossa primeira atitude. Glória a Deus. A nossa primeira atitude tem que ser orar. Amados, agora concluindo, eu quero falar de Filipenses capítulo 4, do versículo 6 ao 7. Olha o que diz o texto. Filipenses capítulo 4, versículo 6 ao 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Não andeis ansiosos de coisa alguma, ou seja, eu preciso colocar a minha vida diante da presença do Senhor, e eu faço isso quando eu estou orando. Quando eu estou orando, com súplicas e ações de graça, suplicar a Deus, tem misericórdia, Deus, tem misericórdia da minha vida. Ações de graça, Deus, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor é um Deus que ouve as nossas orações, como está em Isaías, os teus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, nem a mão encolhida para que não possas abençoar. Aleluia! Então você, busca o Senhor nas orações, e aí olha o que acontece no versículo de número 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Às vezes você fala assim, meu discipulador não está adiantando nada, porque toda semana eu vou lá e converso com ele. Não está adiantando, amado, porque você não tem vida de oração. E às vezes você vai lá e enche o cabeção do seu discipulador, e fala, não tem dó do ouvido do seu discipulador, detona o ouvido do seu discipulador. E fala, aquela necessidade de falar. Aí ele fala, você está orando? Não consigo, não deu conta. Aí passa um mês, esse discipulador aí não presta. Minha vida não mudou, mas não mudou porque você não tem vida de oração. Oração é a base de? Depois que você não andou ansioso, suplicou, orou, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Depois que você queimou, depois que você fechou a porta do seu quarto e buscou a presença de Deus. Aí Deus vem e manifesta poder. Glória a Deus. Amados, deixa eu contar um segredo para você. Nós fizemos 21 dias de oração no monte. Amém? Foi poderoso, não foi, gente? 21 dias orando no monte.
Estamos todos os dias aqui na oração da madrugada, mas confesso aos irmãos que tem dia que eu levanto assim e falo assim, para que eu vou orar? Para que eu vou lá na igreja? Teve momentos de ir lá 4 horas, acordar 4 horas da manhã para ir no monte orar, falar assim, meu Deus, que loucura, Senhor. Podia estar dormindo, mas eu tenho que ir, eu sou o pastor dessa igreja. É como o pastor Ariel disse, não é um sentimento. Eu tenho que sentir que eu tenho vontade de orar. Não, eu preciso. É uma necessidade. E aí, quando termina a oração da madrugada ou a oração do monte, aí você vem assim no carro, glória a Deus porque eu vim, glória a Deus porque eu vim. Não é assim? É ou não é assim, gente? Ou só acontece isso comigo? Glória a Deus porque eu vim, você venceu. Glória a Deus. Então esse pensamento é comum, mas você precisa vencer. Você precisa tomar uma decisão. Aleluia. E para finalizar, como que eu devo me apresentar diante de Deus em oração? Amados, aprenda uma coisa, viu? Para orar, você pode orar de joelho, deitado, em pé, sentado. Porque você está na presença do Pai, e a reverência tem que estar dentro do seu coração. Mas o que eu quero mostrar aqui para você é um outro detalhe, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, 14. Como eu me apresento diante de Deus em oração? Olha só o que diz o texto. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se fosse numa tradução cuiabana, estaria escrito assim, esse povo que se diz crente, esse povo chamado de crente. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar. O que é se humilhar perante Deus? Deus, eu sou a bananinha do bolicho. Deus, eu sou o verme do carrapato, daquele cachorro sarnento que anda no meio da rua. Se humilhar é falar assim, Senhor, as minhas vontades eu coloco diante do Senhor, para que o Senhor governe sobre mim. Que não seja mais eu, que agora seja o Senhor. Isso é se humilhar, eu me colocar embaixo do senhorio e da vontade dEle, do propósito dEle. Orar e buscar, orar e buscar, orar e buscar, orar e buscar. Converter dos seus maus caminhos. Você estava com pressa de fazer a coisa errada. Agora você vai dar meia volta e vai para a presença de Deus, vai para dentro do teu quarto, vai para a oração da madrugada, vai para a torre de oração, vai queimar a sua carne. Então você se converte, você vira, você estava naquela direção, você vira agora e vai na outra direção. É uma mudança de trajetória, cuidado. Converter dos seus maus caminhos. Aí então o texto está dizendo, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Quantos estão me entendendo? Então, amados, a oração é a base de tudo. A oração é a base de tudo. E ouvindo a mensagem dessa noite, 3 anos comemoramos de oração da madrugada, 2 torres de oração, Semana Fire, maratona de oração, 13 horas de adoração, e eu pergunto, aonde você está? O que você vai fazer a partir de amanhã? Se você quer uma mudança, se você quer viver
em novidade de vida. O que você fará a partir do momento que você sair da igreja hoje? Vai ter uma vida de oração ou o diabo vai te vencer ali na porta? Temos algo para fazer hoje. Temos algo para fazer amanhã. Coisas interessantes. Entretenimento para a nossa carne. Não que isso seja errado, mas tudo que é em demasia não presta. Quantos recebem e tomam posse dessa palavra? Essa palavra não foi do manto, do mistério, mas essa palavra é para provocar uma revolução em nossas vidas. Glória a Deus. Hoje é culto de ceia. E o próprio Senhor Jesus nos ensinou a orar. E quando nós oramos, temos intimidade e comunhão com Ele. Amém? Como hoje é culto de ceia, primeiro eu quero que você se coloque de pé, nós vamos fazer uma oração para que esta palavra fique selada ao teu coração. Te dou um conselho. Pastor, durante o culto eu estava dormindo, então volta lá no YouTube e assiste a palavra depois, novamente. Pastor, algumas coisas não entendi, então assista